Agora, no nosso podcast Missões Educadoras, eu gostaria de tratar, qual é a abordagem pedagógica que fundamenta as missões educadoras. É importante a gente frisar, num primeiro momento, que não é somente cumprir um objetivo de vida. Meu objetivo de vida é assistir tantos filmes, ler tantos livros, montar meu negócio. Mas, além disso, como é que você está aprendendo nessa jornada? E aí eu queria lhe dar algumas fundamentações para que a gente dialogasse e você refletisse sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Quando você traça um objetivo, é importante que você lembre que você aprende pelo corpo, não é somente pela mente. Existe um prêmio Nobel chamado Varela, que ele nos mostra que quando eu estou tocando em algo, quando eu estou cheirando, quando eu estou sentindo, quando eu estou olhando, quando eu estou escutando, não é minha mente que está somente processando. É a interação da mente com o corpo. É uma mente corporificada. E a gente, infelizmente, reduziu nossa aprendizagem a essa ideia de que eu tenho que decorar conteúdos, como se eles não precisassem ser vivenciados, como se eles não precisassem de experiências. E aqui, nessa nossa abordagem, nós vamos trabalhar várias experiências. Não adianta você ter 1000 conteúdos decorados, repetitivos, sem você ter vivido eles, sem você sentir o sabor do conhecimento, sem você aprender de diversas formas. Então, o primeiro ponto da abordagem pedagógica das missões educadoras é a corporidade, baseado em Varela, no livro Mente Corporificada, que vai nos ensinar que qualquer coisa que você estiver realizando, qualquer objetivo de vida, você tente aprender por diversas formas. Outro segundo princípio é o princípio da autonomia, que esse é Paulo Freire. Mas não é somente Paulo Freire, Desde Sócrates lá, todos os grandes pensadores da educação defendem a necessidade de você ter autonomia, de você aprender a desenvolver a sua própria voz, ao teu gesto, a teu olhar, e não somente repetir o que um professor, o que um currículo te manda. A autonomia, você inaugura a tua jornada autoral. E é tomando atitudes na vida, refletindo sobre essas atitudes, que a gente vai aprendendo a importância da nossa trajetória de vida. Como eu mostrei para vocês anteriormente, as várias escolhas de vida que eu tive me levaram a desenvolver autonomia. Me levaram a dizer: não, professor, eu também tenho saber, não é somente o senhor. Empresário, o senhor pode ser dono da empresa, mas eu também tenho minha competência, minha criatividade. Político, eu não vou só me seguir. Eu quero que você lute por determinadas causas, pela justiça social. Padre, eu também posso falar com Deus diretamente. Artista, eu não quero só bater palma, eu quero ser um espectador emancipado. E aí aqui é a figura do Jacques Rancière, que para mim é um dos maiores pensadores da atualidade, um francês, que é autor de vários livros sobre educação. Ele vai exatamente nos mostrar a necessidade dessa emancipação do ser, aonde nós não vamos aguentar calados, onde a gente vai expressar nossa voz, mesmo errando, várias vezes, às vezes cometendo novos erros, mas, sobretudo, desenvolvendo autonomia. O terceiro princípio é um princípio do Vygotsky, se chama interação social. A gente aprende interagindo socialmente com outras pessoas. Ninguém domina tudo. Você precisa aprender com a experiência do outro, mas também com a dor do outro, com amor pelo outro, com o sonho do outro. E a gente aprende isso dialogando. A gente aprende isso convivendo juntos.
em casa, na comunidade, na escola, na universidade, na igreja, assistindo um filme. De diversas formas, nós temos a oportunidade de lidar com pessoas distintas, diferentes da gente e que tem muito a nos ensinar. Então eu vou aprendendo pelo corpo, vou desenvolvendo a nossa autonomia, a sua autonomia e vou interagindo socialmente com pessoas diferentes. A pior coisa do mundo é só conviver com pessoas que pensam igual, que são iguais, que só vivem na mesma renda, né? Que são apenas da mesma família, porque meu mundo se resume muito a milhares de coisas que eu já conheço. Quando o mundo é maravilhoso pela sua diversidade, pelas milhares de coisas que eu posso aprender. O outro princípio que eu queria abordar, o quarto princípio, é dos afetos. A importância dos afetos. A gente foi formado numa sociedade que nos manda pensar muito, racionalizar, expressar nosso ser pelas palavras, mas também, por que não sentir as palavras? Por que não falar das nossas emoções? Quando a gente está com raiva, quando a gente está alegre, quando a gente está triste, para que a gente aprenda a importância que tem os afetos, as emoções em nossa vida. Não só para a gente, mas nas nossas relações com o outro. O quanto a minha capacidade de escutar o outro é importante para manter o equilíbrio no trabalho, na família, na escola, na universidade. Então, quando você junta aprender pela corporidade, com autonomia, interagindo socialmente e com afetos, você começa a vivenciar múltiplos caminhos na sua vida. E é sobre essa multiplicidade que a missão educadora se coloca. Nós não defendemos caminhos únicos, retas. Nós defendemos você viver múltiplos caminhos. Por isso que eu sempre falo, viver no trabalho, na educação, na arte, no esporte, na tecnologia, nas questões sociais, na sua espiritualidade. Todas essas suas vivências, todas essas suas experiências, todas essas suas vozes, saberes, vão ajudar a você a se individualizar. Saiba que há 9 bilhões de pessoas hoje no mundo, mas você é um ser único. A sua história de vida, quem são seus pais, seus antepassados, todas as escolhas que você fez durante a sua vida, você está construindo a biografia da sua vida. Você está tecendo o teu ser. É como se fossem fios. Cada experiência é um fio. Aí esses fios de várias áreas vão se misturando e vão construindo o teu ser e vão ajudando a tu compreender melhor a tua vida e o próprio mundo em que você vive. Esses 2 saberes que você não vai aprender nem na universidade nem na escola. Quem sou eu? Quais são meus objetivos? Quais são meus sonhos? Quais são minhas dores? E, segundo, saber em que mundo eu vivo. Né? Você vai ter que entender, você está no meio de uma economia, que você tem uma carreira educacional, que a arte é um mundo que funciona com as suas regras, que a sua participação política também tem regras, a sua relação com a natureza, a sua relação com Deus. Vocês vão estar sempre ouvindo eu falar em 12 áreas, mas eu queria que você aprendesse a integrar isso e não separar. E não tratar como mundos distintos, mas, sobretudo, fortalecer a sua voz, a sua autonomia, a sua participação em cada um desses mundos. E é nesse sentido que, por fim, na nossa abordagem pedagógica, né, baseada na corporidade, baseada na autonomia, na interação social, nos afetos, na vivência de múltiplos caminhos, você vai desenvolver 3 tipos de pensamento. Um é o pensamento complexo. Você vai entender como a realidade é complexa, como a economia se mistura com a política, com a arte, com a educação, como a sua história de vida impacta nas suas decisões, como todas as decisões que você toma na sua vida impactam o mundo que você vive. Não é um pensamento linear, em linha reta. É um pensamento onde vários saberes, várias experiências se misturam.
é um pensamento interdisciplinar. É um pensamento onde a gente vai brincando com os saberes, vai aprendendo a misturar a economia com arte, com política, com educação, com psicologia, com história, com ciências e a importância dos livros que a gente lê. Eu, pessoalmente, a minha maior paixão, a minha biblioteca são 2.000 livros e os mais de 2.000 filmes que eu vi, que a gente vai descobrindo, olha, o mundo é muito mais do que eu sei ou do que eu vejo. Em filmes, a gente conhece realidades que nós nunca vimos, mas que também pertencem à humanidade, faz parte do mundo em que vivemos e que influencia a nossa imaginação, influencia a nossa capacidade de acreditar que outros caminhos são possíveis, que outras existências são possíveis. Sim, que eu posso mudar minha vida. E os livros me dão ideias. E aí eu vou misturando esses saberes com essas experiências, com essa arte, com os filmes, e vou produzindo um pensamento complexo, interdisciplinar e sistêmico. Gente, o que é sistêmico? Para concluir, esse é um dos princípios, é essa ideia de que está tudo ligado, né? Isso a gente está aprendendo cada vez mais na ecologia, na natureza, nas mudanças climáticas, que o mundo está todo ligado. Já aprendemos na tecnologia, né, com o impacto das redes sociais, já sabemos disso na economia, né, que o impacto na economia em qualquer país influencia o outro, na política. Agora tenta juntar tudo isso. Tenta juntar economia com política e parece no primeiro momento extremamente difícil. Mas quando você traça suas missões educadoras, vivencia as experiências, aprende pelo corpo, expressa sua voz, interage socialmente com pessoas diferentes, se importa com os afetos, você vai produzir uma existência boa, bela, justa e vai ser personagem da sua própria história. É esse o meu objetivo com Missões Educadoras, que você escreva a história do mundo a partir da tua história, que você deixe o seu legado, que você deixe o seu impacto, que você transforme a sua vida, mas também ajude a transformar outras vidas e faça a diferença no mundo, deixar a nossa diferença. E a gente entender que Einstein foi um ser único e deixou a diferença dele, Steve Jobs, mas nós, não importa onde a gente viva, a nossa história de vida, você já deixou várias diferenças no mundo. E quando você compreende como você chegou até aqui, as tuas escolhas, as tuas missões, os teus saberes, se você se propõe com essa abordagem a expandir o teu ser, a multiplicar tuas oportunidades, você vai deixar muito mais diferenças. Foi isso que eu fiz na minha vida, como eu já contei, em 12 áreas, de um pequeno grão de terra à terra da sabedoria.